Célia Santos, obrigado. E por falar em iniciativa, pessoal, de imediato agora, amanhã, 13 de julho, marca uma data importantíssima. 29 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que nos remonta lá a 1990, governo do ex-presidente da República, Fernando Collor. E hoje não poderia ser diferente, nós vamos aqui destacar um pouco sobre esse assunto, discutir os avanços, enfim, falar um pouquinho mais do que aconteceu ao longo dessa trajetória, Carlos Carvalho, 29 anos depois. 29 anos de uma iniciativa pioneira e de muita importância para as crianças e adolescentes aqui da região do ABC. Antes até de anunciar nossos convidados, trazer para vocês um dos artigos, acho que do início ali da lei, a lei extensa e detalhada, como deve ser, mas trazer um dos artigos da lei que pode ser um dos mais importantes e que dá um resumo bem grande do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 3º. Pedir para a Ingrid colocar na tela o artigo 3º, enquanto a gente vai lendo aqui para você o conteúdo dele. É o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem. Perfeito. E para falar mais sobre esse assunto, dois convidados que estão diretamente ligados a esse dia a dia, a esse cotidiano, são ativistas nessa causa. Recebemos com muita alegria aqui nos estúdios, começar inicialmente apresentando o Leonardo Alves de Castro, ele que é presidente conselheiro 2, é isso mesmo, Leonardo? Do Conselho Tutelar de Mauá. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aqui do Repórter Diário, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Sou presidente do Conselho Tutelar número 2 da cidade de Mauá e estamos aí para poder contribuir com o debate. Legal, importante. E tenho a felicidade, Carlos, eu lembro, foi um dos primeiros entrevistados à época de Rádio ABC. Remonta lá de quando o ECA estava completando 10 anos, 11 anos. Sérgio Linhares Ora foi conselheiro tutelar 2 vezes, 2 gestões em São Bernardo do Campo, professor da Rede Municipal e do Estado e membro da Comissão da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Sérgio Linhares, boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro, boa noite. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui com o Leonardo também, conselheiro tutelar. Uma data importante, né? Temos que fazer um debate mais profundo sobre as questões da infância e juventude e relacionar elas um pouco com a educação, né? Nós temos 29 anos de uma legislação relativamente nova, mas que precisa ser aprimorada também, e nós precisamos também preservar a concepção dessa legislação, que é muito importante. Perfeito. E o objetivo aqui nosso, Sérgio, Leonardo, Carlos, e você que nos acompanha, não é esgotar o tema, e obviamente meia hora, 40 minutos a gente não vai conseguir esgotar, mas é trazer um pouco mais dessa discussão e até para a gente dar sequência e fomentar cada vez mais essa pauta que é recorrente no noticiário. Leonardo, de uma forma mais resumida, qual foi o principal avanço na tua avaliação ao longo desses 29 anos e ainda qual é o maior desafio do ECA no Brasil? Eu acho que o principal avanço é colocar a criança e o adolescente na condição de sujeito de direito, né? Nós vimos numa antiga concepção da doutrina que colocava a criança numa condição irregular, né, o menor, como era utilizado pelo Código de Menores antigamente, e ele inaugurou uma nova concepção, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, né, colocando garantias. Hoje a criança e o adolescente está num outro patamar, né, foi construído sob uma ótica diferente, né, dando o princípio da integralidade, né, nas políticas públicas, você poder ter acesso e você olhar a criança e o adolescente com esse olhar, né, de forma integral. A criança e o adolescente
essa foi a nova concepção, né? Dar essa condição para a criança e adolescente como sujeitos de direito. E os desafios são para efetivar tudo isso, né? No dia a dia, né, Sérgio? Como que a gente aplica isso no dia a dia? Né? De que forma? Porque o desafio é as pessoas entenderem que mudou a doutrina. Esse é o maior desafio. Que mudou a concepção. Porque a gente tem ainda uma imagem muito distorcida do que é o direito da criança e do adolescente, né, através das mídias. Por isso que é louvável abrir espaços como esses para a gente discutir o Estatuto. Né, para a gente trazer a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque ainda tem muitas distorções. Mas espera aí, eu não posso cuidar do meu filho. Depois desse ECA, a gente ouve muito isso. Eu não posso ter autonomia, eu quanto família. Quando, na realidade, o Estatuto coloca a família como ponto central no seu artigo 4º. Né? Ele traz a família como ponto central. Ele coloca a sociedade também. Então, nós, enquanto sociedade, nós precisamos entender que nós também temos que garantir direito de criança e adolescente. Né? E há essas transferências de responsabilidade. Não, mas é o conselho, não é o poder público, e eu quanto sociedade. Então, o maior desafio é as pessoas entenderem que mudou a concepção e nós, como agentes da área da infância e da juventude, poder multiplicar isso nos espaços que são abertos, no debate com a sociedade, para dizer que a importância do direito da criança e do adolescente. Legal. A Célia não está nos acompanhando aqui, obrigado. O pessoal do Mauá City Dias, lá o pessoal que acompanha lá o grupo de Mauá, obrigado. Eu também mandando um abraço para o Leonardo. Sérgio Linhares, também quero ouvi-lo sobre isso. Principal avanço e ainda o maior desafio depois de 29 anos. O ECA foi construído de uma maneira muito especial. Né? Ele está no bojo da construção também da Constituição de 88. O artigo 4º do ECA, que diz que é dever da família, do Estado e da sociedade zelar pelos direitos da criança e do adolescente, é o mesmo artigo 227 da Constituição brasileira. Esse é o artigo, na verdade, que é o tripé de sustentação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos 267 artigos que priorizam a criança como um ser humano que pensa, que tem vontade, né? Que está numa fase de desenvolvimento especial, que precisa de cuidados especiais. Esse período todo, Leandro e Carlos, mostra o seguinte: nós avançamos muito nas políticas públicas. A gente tinha um quadro de mortalidade infantil, há 30 anos atrás, muito ruim. Nós tínhamos um quadro de vacinação, mesmo que nos últimos 2 anos a gente tenha retrocedido com algumas questões, nós temos um processo de avanço muito grande no Brasil. Né? Se a gente falar de adoção, de como é que eram feitas as adoções lá atrás, as adoções à brasileira, crianças que iam para o exterior, né? Crianças que eram adotadas aqui sem a formalidade, né? A gente não sabia de fato para que era. A gente tinha orfanatos numa condição muito ruim, hoje nós temos os abrigos, mesmo que as políticas públicas ainda precisem de muito investimento, tanto do ponto de vista financeiro, como do investimento de formação daqueles atores que estão nesses espaços. Mas o ECA percorreu um caminho importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele só podia ser feito para uma sociedade igual à brasileira, que negou direito de criança e de adolescente por muito tempo. E é por isso que foi feito aquilo. Ele não serviria para uma sociedade igual à Suíça, né? Igual a alguns países da Europa. Né? Então, nós temos um período que nós percorremos que é interessante, se a gente avaliar do ponto de vista das políticas públicas, né, as varas da infância, questões como a delegacia da criança e do adolescente, né, a gente avançou na questão de desnudar o processo de violência sexual contra crianças e adolescentes, né, nós temos hoje um telefone e um disque denúncia, são processos de avanço que a sociedade brasileira não pode perder. E que às vezes a gente fica meio invisível nesse processo todo, porque as pessoas falam muito de redução da idade penal e de outras questões, e não falam de fato das políticas públicas. Eu acho que a gente percorreu um caminho extremamente interessante e que a gente tem muito a percorrer. Eu acho que a gente tem um déficit do ponto de vista da educação que é grave, que é sério, né? E aí precisa de um projeto de Estado para a educação brasileira, não pode ser um recorte que cada município trabalha de um jeito. Nós temos um déficit na creche que é
na verdade, um abismo entre a sociedade brasileira que necessita de creche e as vagas que nós oferecemos, né? E temos vários desafios, inclusive do ponto de vista da questão da internação, né? Nós avançamos nos últimos 15 anos na questão da internação. Tanto é, você me conheceu muitas vezes, eu indo nas FEBEMs, ajudar a negociar as questões que haviam lá, né? Inclusive muita violência lá dentro, né? E a gente avançou nesse processo. A Fundação Casa avança. A gente não pode fazer a crítica pela crítica. Existe um avanço, principalmente em São Paulo. É claro que tem estados que ainda estão engatinhando nesse processo, mas a concepção mostra que é possível fazer melhor. Carlos Carvalho. Leonardo, Sérgio, boa noite aos dois. Boa noite, Carlos. Hoje a gente poderia ter avançado muito mais se a maioria das pessoas que tem algum tipo de poder lá em cima, falando poder político mesmo, para avançar essas questões do ECA, se elas fossem criadas em cima, ou se elas soubessem qual é a importância dessa lei. Porque, na minha visão, o que transparece é que elas acham que a maneira que se deve criar as crianças ou adolescentes deve ser da maneira que eles tinham antes, sem o ECA, que tinham coisas absurdas, como violência e tudo mais, que não eram expostas. Tem essa dificuldade ainda? Esse pensamento muito antigo, apesar de uma lei tão importante como é o ECA? Tem essa dificuldade. Eu acho que os governantes, lá no ECA, ele fala sobre, tem um artigo, inclusive fala da prioridade absoluta. E ele desdobra quais são essas formas de você dar prioridade absoluta na causa da infância e da juventude. E ele fala que os recursos para a área da infância e da juventude devem ser privilegiados. Então o governante, antes de pensar, de planejar, de organizar qualquer tipo de política pública, ele tem que entender que é privilégio. Ele tem que ter recursos privilegiados na área da infância e da juventude. Ele tem que ouvir a sociedade, ouvir os conselheiros tutelares na hora da elaboração. Faz parte também da função de um conselheiro tutelar poder contribuir, assessorar o poder público na destinação de recursos na área da infância e da juventude. Então, se o governante entendesse esse princípio da prioridade absoluta, que os recursos devem ser destinados de forma prioritária, de forma privilegiada, certamente hoje a gente estaria em uma condição muito maior, muito melhor para a área da infância e da juventude. E o que faltaria para esse avanço? Eu acho que nós estamos lidando com uma questão muito complexa. E eu acho que o Leonardo, no primeiro momento que ele colocou uma coisa extremamente importante. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem propor uma transformação cultural na sociedade brasileira. Nós, uma pessoa na minha idade, a gente é acostumado a ouvir o seguinte, meu pai me quebrou no pau e por isso eu virei um cidadão bom, um cidadão honesto, sério, né? Em função disso, eu sou uma pessoa hoje honesta e séria. Ninguém aprende só pela dor, né? E também não é verdade que quando uma mãe bate na criança, ela bate porque ela não ama a criança, né? Então nós estamos lidando com uma situação muito complexa que propõe o quê? Uma mudança cultural na sociedade brasileira. Uma sociedade que, se a gente for avaliar desde a história do Brasil mesmo, as meninos e meninas que vinham nos navios negreiros, né? Como é que se deu a formação dessas crianças no primeiro momento, quem podia estudar, quem não podia estudar, quando que as meninas puderam entrar na escola, quando que não puderam entrar. A gente vai avaliar uma questão bem grave de como é que nós tratamos sempre os nossos filhos. Tem até uma história, e eu sou professor da rede municipal, trabalho em São Bernardo com criança de 1º ao 4º ano e sou professor de história também na rede estadual. E eu costumo dizer nas formações que a gente faz que é o seguinte, quando os portugueses e os europeus chegaram no Brasil, eles tinham introjetado neles uma cultura de como cuidar das crianças. E os índios já estavam aqui e para eles, quando nascia uma criança, essa criança era cuidada pela aldeia inteira. Os europeus faziam com que as crianças já viessem trabalhando, viessem numa condição, né? E foi essa um pouco da cultura que venceu nesse processo. Então o ECA vem propor uma mudança cultural. É claro que se a gente tiver um gestor com sensibilidade, e aí não é só falando assim, é por conta do ECA, não. São políticas públicas.
que se você investe na primeira infância, você tem um desdobramento melhor lá na frente. Nós precisamos repensar a sociedade brasileira, porque a gente está falando muito de mercado e está deixando de falar do ser humano. Eu acho que investimento em políticas públicas na área da infância e juventude, investimento em políticas públicas na área de direitos humanos. Tanto é que a gente viu que uma semana que faz frio morre pessoas, né, numa cidade tão próspera como São Paulo, né, numa cidade tão avançada como São Paulo. Né, e morre gente e está tudo bem. Né, e se a gente, hoje eu fui para São Paulo e passei na Amaral Gurgel. E isso eu vejo em São Bernardo também, não estou fazendo... Você passa na Amaral Gurgel, você vê inúmeros moradores e moradoras de rua, com crianças, famílias com crianças nas ruas. Então nós precisamos repensar um pouco as políticas de assistência. Nós tínhamos uma proposta extremamente interessante, que era o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Né? E a gente está deixando... lá em São Bernardo eu tenho um dado, que é o seguinte: nos últimos 10 anos, todos os orçamentos diminuíram do ponto de vista do investimento na assistência. Se a gente pegar na área da infância, é pior ainda. Se pegar o orçamento da Fundação Criança, você vai ver que nos últimos 10 anos ele só caiu. Deixa eu pegar um gancho. Em Mauá, como é que está o investimento, Leonardo? Olha, em Mauá, eles estão passando... o governo que está se instalando, por conta de toda essa questão, né, de instabilidade política, fez com que vários avanços que estavam sendo iniciados, né, várias construções que estavam sendo realizadas, fossem desconcertados. Então a gente ficou num momento de instabilidade muito grande na cidade, né, que está sendo retomado agora, que está consolidando um governo para os avanços voltarem novamente na área da infância e da juventude. Mas a gente tem buscado, inclusive, fazer esse diálogo com a gestão atual, né, para fortalecer isso. Inclusive, nós vamos fazer uma semana de reflexões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, falando de vários eixos, né? Vamos falar do eixo de saúde, vamos falar, professor, do eixo de educação, que é um tema muito importante. Então a gente preferiu fazer reflexões e, ao mesmo tempo, trazer o governo para perto. Vai ser aberta essa discussão? Qual horário? Quem pode participar? Começa segunda-feira, nós vamos fazer lá no ginásio poliesportivo do Eixo Barão. Nós vamos falar primeiro sobre a questão do esporte, do direito ao esporte, e ao mesmo tempo mostrar o que a prefeitura oferece, o que os serviços públicos oferecem para que a criança ou adolescente tenha acesso ao direito ao esporte. Vamos também trazer um tema muito importante com o terceiro setor. Vamos falar com a PASMA, que é a Associação de Pais e Alunos de Surdos e Mudos da cidade de Mauá. Mandar um abraço para a dona Deise, que é a presidente. Vai trazer esse assunto do acesso à criança ou adolescente com deficiência. Então nós vamos tratar isso também na abertura. Terça-feira nós vamos falar sobre o direito à saúde, e aí nós vamos fazer debate com a criança e adolescente sobre ansiedade, bullying, gravidez na adolescência. Vamos fazer vários grupos de debate pela cidade. Quarta-feira nós vamos fazer uma caminhada, e a ideia é trazer os movimentos sociais, as entidades relacionadas à área da infância e da juventude. Quinta-feira nós vamos fazer um dia para falar um pouco sobre os serviços públicos todos que reúnem aqui na cidade, que ofertam algum tipo de atividade para criança e adolescente. E na sexta nós vamos receber a doutora Mirella, que é promotora de justiça, falando sobre os avanços do ECA. A ideia é capacitar a rede, então assistentes sociais, professores, funcionários da rede, para entender segunda a sexta da próxima semana. Segunda a sexta, está no site da prefeitura, nós também colocamos nas páginas nossas também. Precisa fazer inscrição, alguma coisa? Não Precisa fazer inscrição, aberto ao público. A gente reuniu a rede do direito à proteção à infância e à juventude e traçamos essas reflexões. Então a ideia é chamar profissionais da área, pessoas ligadas à área da infância e juventude, para falar sobre esse tema importante. Nós resolvemos falar sobre reflexões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao mesmo tempo, já é um importante espaço para a gente poder também fazer esse debate com a sociedade, sobre os avanços, o que é o ECA, como funciona, porque a gente tem encontrado essa dificuldade. Só antes do Carlos, São Bernardo vai ter alguma coisa? Teve uma atividade hoje na Câmara, com a promotoria, alguns mandatos fizeram, e a Fundação Criança está fazendo uma atividade na Fundação Criança. O fato é que o Leonardo coloca uma palavra mágica nesse processo,
de construção do ECA, de reflexão sobre o ECA e de possibilidade de avanço, que chama rede de atendimento. Se a gente não tiver uma rede em consonância com o estatuto, quer dizer, em consonância com a legislação, mas uma rede mesmo, construir uma teia, quer dizer, a criança que tem uma violação de direito, ela ter para onde a gente poder fazer esse encaminhamento. Né? Quando chega lá no Conselho Tutelar, uma criança vítima de violência doméstica, vou dar um exemplo aqui. Há 10, 15 anos atrás, quando chegava uma criança vítima de abuso sexual, a gente tinha que mandar fazer o exame lá no Pérola Baito. Essa mãe, às vezes, saía de Mauá e ia para o Pérola Baito. Nós fizemos uma luta muito grande, os conselhos tutelares, a vara da infância, para que esse exame fosse feito a nível regional aqui. Nós estamos com uma potência aqui. Consórcio intermunicipal serve para quê? Para a gente construir políticas públicas do ponto de vista regional. E na área da infância isso é muito latente, quando a gente pega a situação de rua e quando a gente pega esses casos. E nós conseguimos fazer com que esse exame fosse feito num local, no Mário Covas. É isso hoje, né, Leonardo? Sim. A situação de rua precisa de política regional. O município, aqui não tem fronteira. Você ultrapassa o município com muita facilidade. Sim. Linha de trólebus, os trens. Se a gente não tiver uma construção do ponto de vista regional, políticas públicas a nível regional, não avançamos também. E aí a gente pode diminuir o custo desse processo. Até, Sérgio, a gente falar que existe um fórum das 7 cidades dos conselheiros tutelares. Eu tenho até uma particularidade que eu ajudei a construir o fórum na época, né, junto com o pessoal de Mauá, né, junto com o doutor Eduardo Rezende de Mello, que era o juiz da vara de São Caetano, né, e várias pessoas. Nós fizemos 2 encontros há muitos anos atrás e é importante que dê sequência. E foi um avanço muito grande. Né? Quando eu cheguei como conselheiro tutelar em 2016 e a gente viu esse espaço para a gente discutir regionalmente, é muito importante, porque a criança ela não tem local. A mesma criança, a política tem que ser construída de forma firme, né, para a gente assegurar direitos da criança e do adolescente. Então tem esse canal importante, inclusive o fórum vai realizar uma capacitação semana que vem, com o doutor Ariel de Castro, com vários profissionais, vou participar também, para a gente falar um pouco sobre o que é o conselho. Porque a gente sentiu essa dificuldade. Né? Quando a gente ia discutir algum tipo de política pública, a gente primeiro que as pessoas não entendiam a função conselheiro tutelar. Existiam muitas distorções para entender o que é o conselho. Porque confundiam a função conselheira com o comissário, né? Com o antigo juiz de menores, né? Que saía aplicando o Código de Menores, mas aí o conselheiro veio numa nova concepção. Então a gente falou, vamos reunir a rede, regionalmente a rede de divisas se reúne mensalmente para discutir temas de criança e adolescente que frequentam a cidade de Mauá, Santo André, São Bernardo, São Paulo. Então a gente fortalece também esses debates regionais. Fiquei muito feliz em saber que o Sérgio participou. E o primeiro encontro foi aqui em Santo André. O primeiro encontro foi em Santo André. É importante dizer o seguinte, tem vários avanços do ECA que a gente não consegue perceber nesses anos todos. Esse é uma da possibilidade de construção de políticas públicas a nível regional. Né? E tem outros avanços, por exemplo, quando nós, há 20 anos atrás, nessa luta toda, a gente ia nas unidades de internação, nas FEBEMs, o que a gente via lá eram meninos espalhados por São Paulo inteiro, os meninos da nossa região. Hoje nós temos, entendeu, um equilíbrio maior com relação a isso. Né? Então, foram vários avanços nesse sentido. Né? Carlos Carvalho. Aproveitar até um ponto que vocês citaram bem, essa questão da divulgação das informações do ECA em relação à rede pública, mas em relação à população. Até o Miro Mota coloca aqui uma mensagem dizendo que uma parte da população tem desconhecimento do ECA, apesar de ser tão debatido, tão falado todos os anos, principalmente na época do aniversário da lei, na promulgação da lei, mesmo assim é algo desconhecido. Ainda há uma dificuldade da população entender os direitos das crianças e dos adolescentes dentro dessa lei? Tem uma dificuldade. E nós precisamos incorporar isso e militar nessa área, pegar a bandeira da criança e do adolescente e ir para as ruas. Né? Não dá para a gente ficar discutindo o estatuto, discutir os avanços entre as pessoas que já fazem parte da rede também, só. Nós precisamos ir a campo.
Nós precisamos ir nas escolas, na comunidade, por exemplo, o conselheiro tutelar. Né? O conselheiro, ele foi eleito na concepção da comunidade escolher um representante para poder zelar ali pelo direito da criança e do adolescente, para ser aquele que vai ser o olho da comunidade ali para resguardar direitos, né? Para articular políticas públicas. Então, qual que eu acho que é a nossa missão? Ir para as ruas, conversar na comunidade. A gente tem buscado fazer isso no mandato de conselheiro, ir nas escolas, fazer palestras, conversar, orientar, falar qual que é o papel da família, o papel do Estado, né? Trazer informações para as pessoas nas comunidades, nas igrejas. Então a gente fortalecer isso, né? Não só numa semana, mas esse trabalho tem que ser contínuo. A semana é importante, nós vamos trazer pessoas para debater, para discutir, mas nós, quanto militantes da área da infância e da juventude, nós temos que ir para as ruas, fazer o debate com as pessoas, levar informação, né? Porque foi construído o ECA assim. A SEBS, né? O movimento todo, os sindicatos, a construção do ECA foi de muito debate. Por que a gente não vai continuar com esse debate? A gente criou a lei, né? Aliás, criaram a lei depois de muito debate, de muita discussão, e por que a gente não continua com esse debate, esse enfrentamento, né? Conversa com as pessoas? Porque muitas vezes a gente é alvo de várias distorções. Ah, mas por que não prende? Por que não pega? Por que não pune? E quando a gente, na realidade, tinha que fazer esse enfrentamento, trazendo informações sobre os avanços, ir a campo, discutir e colocar para as pessoas essa importância, a importância do Estatuto. Olha só, as legislações brasileiras, elas também são muito complexas. O ECA tem 267 artigos. Não é preciso que ninguém leia o Estatuto inteiro para entender o ECA. O artigo 4º, alicerce o ECA, né, mostra que é uma legislação que protege todas as crianças e adolescentes, sem distinção. E que as crianças e adolescentes estão numa fase de desenvolvimento que necessitam disso. E nas políticas públicas elas teriam que ter prioridades. O que ocorre na sociedade brasileira é que nós temos muito senso comum, né? Muito senso comum que paira em muitas situações, inclusive na própria educação. Inúmeros professores não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente e, na verdade, tem uma visão que não é a visão que o ECA, né, preconiza. Né? Ele tem uma visão assim, de que o ECA atrapalha, como ele disse, o ECA atrapalha a possibilidade dele dar a sua aula com qualidade. Ora, o ECA não pode ser culpado de várias situações. Os pais, as crianças não têm que ter regra em casa? É claro que tem que ter. Vamos dar um exemplo. Se você tem na sua casa um pet, um cachorro, né? E você fala para o seu filho, ó, nós vamos dividir as responsabilidades aqui para cuidar do nosso cachorro. Você que vai colocar a ração, ou você que vai trocar a água. Isso é trabalho infantil? É um absurdo. Então as pessoas ficam com um senso comum de que a criança não pode mais arrumar a cama. Lembra quando a gente chegava em casa que a mãe falava, não joga o sapato na sala, guarda o sapato no quarto, não era isso? Não deixa sua mochila jogada aí. Gente, você tem que arrumar sua cama, entendeu? Então, a incompetência do ato de educar, às vezes, né? Ou a dificuldade, você usa uma muleta. E essa muleta pode ser o ECA, né? Mas não é isso que está preconizando. Você tem que trabalhar com seu filho, é claro, essas questões. Ou você não vai trabalhar que ele tem que ajudar a cuidar do cachorro que é da família, ou do gato, que ele tem que não jogar o seu tênis no meio da sala, né? Que ele tem que dobrar a roupa quando ele acorda, né? Então, assim, nós temos que trabalhar essas questões do senso comum. O ECA não é uma legislação que vem e fala para a criança, você pode fazer tudo que você quiser, a hora que você quiser. Não é isso. Se alguém pegar o ECA e disser que em algum artigo está escrito isso, nós vamos discutir, vamos mostrar que não existe isso. É aquela coisa, né? E hoje em dia ainda piora essa situação da criação e da muleta que o ECA pode causar nessas pessoas. Por exemplo, a tecnologia. Por um lado, deveria vir para avançar as coisas, deveria para melhorar a situação, mas não, só piora, né? Porque,
fez qualquer coisa, dá um celular, dá um tablet, dá isso, daquilo, não dá responsabilidade para a criança, né? Que esse é o grande ponto, né? É dar responsabilidade sem precisar abusar, sem precisar bater. É você ensinar ela direito, né? Ensinar que ela, como ela vai crescer no futuro tendo mais responsabilidades. Porque a gente está falando de um adulto, de um futuro adulto que pode ser um prejuízo para a sociedade, né? A gente está falando da criação do futuro do país, Nós do temos futuro uma da sociedade. dificuldade imensa. Nós temos. Na educação dos nossos filhos. Primeiro porque não existe fórmula mágica e nem receita para isso. E cada ser humano é um ser humano. Às vezes você tem 2 filhos, cada um tem uma percepção das coisas. Sim. Agora, nós entramos numa conjuntura onde a mulher teve um novo papel na sociedade. A mulher sai para trabalhar, é companheira, divide a despesa, está junto, às vezes está à frente desse processo. Né? E a gente perde um pouco a referência de educação nesse processo todo. E né? as transferências, né? E aí a gente transfere isso para aquilo que a gente, né, não devia transferir. Quer dizer, a gente dá um bônus, né, que é dar um celular, que é não controlar, né, a internet do jeito que a gente teria que fazer, por exemplo. Porque é salutar que uma criança ou um adolescente fique a noite inteira na internet, sendo que no outro dia ele tem que ir para a escola? E sem controle, né? Então, porque você tem que, os adultos têm que dormir porque tem que trabalhar no outro dia. Você vai controlar isso, né? Então, assim, nós temos essa complexidade na sociedade. Não é o ECA que preconiza isso. Fala, ó, você tem que deixar o seu filho à vontade. Ele pode fazer o que ele quiser. Né? Por exemplo, quer sair no sábado à noite, né? E chega, vamos dar um exemplo, chega para o Leandro e fala, ó, eu vou em tal festa, que o Leandro não concorde. E o Leandro vai negociar isso, vai falar, não, eu não concordo que você vai lá, porque lá não é um lugar legal, eu não acho que você está pronto para ir lá ainda, entendeu? E não é ser permissivo, não, você vai, né? E aí você nem liga, não vai atrás, não sabe aonde que é, né? Isso é um processo complexo da própria sociedade. Sim, né? e muitas vezes a questão de... Não é? Desculpa, Leandro. Falar não também é educar. Sim, claro. é didático, É né? mais ainda. Muito mais didático. E o mais maluco é que, de alguma forma, essa responsabilidade dessa educação, dessa criação, está sendo jogada totalmente para os professores das escolas. Sim, começa né? a transferir. Não é culpa minha, é da escola. Não é culpa da escola, é do Conselho Tutelar. Até a gente criou, Sérgio, nesse sentido, um projeto chamado Pais e Filhos na cidade de Mauá. E em algum momento a gente vai conversar com os pais e falar assim, peraí, pais, as maiores autoridades que tem na vida dos filhos são vocês. Vocês que têm que ser essa referência. Vocês que precisam construir isso. Vocês precisam trazer para perto. Vocês precisam acompanhar. As escolas, né, estão ganhando uma responsabilidade que não é delas. Acompanhar. Está lá no ECA, né, acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar. Isso é obrigação de quem? Não é da escola. Ligar para o pai e falar assim, olha, seu filho não veio hoje para a sala de aula, para a escola porque ele matou a aula, ele chegou atrasado. Olha, porque a função de acompanhar o filho na escola é dos pais. E está esfriando isso. Nas conversas que nós estamos tendo com os pais no Conselho Tutelar, a gente vê que está faltando isso. Os filhos falando assim, mas peraí, meu pai não fala comigo. Né? Então o diálogo é uma porta fundamental para fortalecer isso. Nós precisamos fortalecer, chamar os pais para perto, caminhar, escola e família tem que caminhar junto. Né? A gente está, inclusive a gente fez um debate sobre isso lá na cidade. A escola não tem que ser rival da família. Tem pais que se você fala assim, onde seu filho estuda? Ah, não sei, nunca fui na escola. A escola é da sociedade, não é do governo, não é do prefeito, não é de quem. Então os pais precisam se aproveitar, se apropriar do espaço, ir lá, acompanhar, né, criar aquele vínculo com os professores, com a comunidade escolar, entender e estar mais perto. Então a gente está indo nas reuniões de pais, criamos esse projeto Pais e Filhos, falando um pouco isso do que o Sérgio falou, das responsabilidades, do acompanhamento. Né? Tem pai que deu o celular, acha que resolveu o problema do mundo. Graças a Deus ele fica no celular, ele não vai ficar na rua, ele não vai ficar... E nós estamos recebendo denúncias graves sobre o celular. Né? A forma como isso desdobra, do ponto de vista psicológico, enfim, e também a forma como... os caminhos que está abrindo uma série de crimes. Né? Então a mãe às vezes fica, e não só no celular, às vezes um conteúdo que o pai assiste, o filho está lá assistindo. Né? Às vezes é uma novela que o pai e a mãe estão assistindo ali, hipnotizado, o filho está do lado e está desconstruindo todo
uma política educacional dentro da escola, que está sendo discutida, e o pai chega e fala, mas peraí, está aprendendo aonde? Está aprendendo em algum momento, em algum lugar. Né? Se a gente não está supervisionando isso, se a gente não está acompanhando, se a gente não está cuidando, né, a gente se perde. E dar valor às coisas simples, né, que se perdeu isso. Por que a gente conquistou, a geração dos nossos pais, conquistou as coisas, né, com tanta dificuldade, e aí o pai agora vai, não, dá isso, dá aquilo, mas espera aí, dar valor às coisas simples, né, pelo meu pai, Leonardo, Sérgio, muita gente comentando aqui, eu vou tentar pontuar os principais, tem para fazer um ping-pong aqui, um bate-bola. Antes, só para deixar claro para quem nos acompanha, de acordo com o ECA, qual a idade que caracteriza a criança e qual a idade que caracteriza adolescente? Criança até 12 anos incompletos, completou 12, adolescente até os 18 anos incompletos. Perfeito. É isso, Vamos lá. professor. Isso mesmo. O Raul Veríssimo fala o seguinte, é importante porque nós temos aqui um ex-conselheiro tutelar e um conselheiro. O Raul Veríssimo fala o seguinte, eu admiro o trabalho de todos os conselheiros, só não concordo com a forma da escolha de conselheiro por voto, pois isto se tornou o trampolim para cargo político de vereador. Acho que deveria ser escolhido por concurso e por pessoas habilitadas para o cargo. Já vi muitas pessoas sem condição alguma para lidar com adolescentes ou família no conselho tutelar, não é o caso de nenhum dos dois, obviamente, mas mesmo assim acaba passando. Nada mais oportuno, Sérgio e Leonardo, vocês relatarem a experiência de vocês, é possível alterar e qual a impressão de vocês a respeito dessa forma de escolha do conselheiro tutelar? A eleição é das etapas do processo de escolha. Isso é muito importante a gente frisar. Né? Não é eleição para o conselho tutelar, é um processo de escolha para conselheiros tutelares. Então, como funciona lá em Mauá? Primeiro ponto, análise de currículos. Você tem que ter 1 ano na área da infância e da juventude, você tem que ter um serviço comprovado ali, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Por isso é importante, Leandro, a gente frisar aqui, a participação da sociedade nos conselhos. Porque o controle ali, quem faz, tem que ser a sociedade que tem que fazer esse filtro. Espera aí, essa pessoa que está se candidatando ao conselho tutelar não tem perfil nenhum. Ela não tem trabalho com a infância e com a juventude. Ela nunca trabalhou. Então é importante a sociedade participar desses controles para fazer esse controle social. Né? Então, se apresenta seu currículo, passou pela primeira fase, você vai passar por uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá em Mauá é o Estatuto. Primeiro é o currículo. O currículo tem que ter alguma formação, alguma habilitação específica? Lá em Mauá é ensino médio, tá, acima de 21 anos, igual a lei federal fala. Né? Fala sobre você ter 1 ano no mínimo na área da infância e da juventude, perfeito, na proteção, promoção dos direitos da criança e da juventude. O CMDCA vai analisar esses currículos. Beleza, passamos para a primeira fase. Aí tem a prova. a prova. Inclusive o doutor Ariel, a gente organizou junto com ele um curso para candidatos ao Conselho Tutelar lá em Mauá. Foi muito bacana, foi bem legal. Então, você tem uma prova de conhecimentos específicos na área da infância e juventude. Passou pela prova? Aí você vai para o crivo popular. Né? E depois do crivo popular, você passa por um curso obrigatório lá em Mauá sobre a rede de proteção, como funciona. Quem tem direito a voto no conselheiro tutelar? Todas as pessoas, todos os eleitores que Todos. são que estão ali habilitados para as eleições. São Bernardo, alguma coisa diferente? São Bernardo, certo, no período que eu fui eleito, tinha uma legislação diferente. Quem escolhia eram as entidades que trabalhavam com criança e adolescente. E aí tinha um percentual, 2 conselheiros com nível médio e 3 com nível superior. Isso estava em desconformidade com a legislação no geral. Era um processo extremamente interessante, porque muita gente da área votava, né? E dava, na verdade, do ponto de vista da qualidade, né, daqueles que faziam a disputa, e tinha o curso, tinha uma prova, uma avaliação, né, tinha um curso, tal, todo um processo. Eu acho o seguinte, que é necessário discutir esse processo com a sociedade, eu acho. Por quê? Porque, pura e simplesmente, a questão do voto não pode dar as condições para a pessoa ser conselheiro tutelar. Não é, e aí o ouvinte está correto. Isso não pode ser um trampolim só para as pessoas serem vereador, serem isso, serem aquilo. E, de fato, ocorre isso. Nós temos uma sociedade que é complexa. Então, é o seguinte, tem lá o religioso que quer ser conselheiro tutelar, né? E tem o direito.
né? Tem as pessoas da área, tem isso, e pode ter até o crime organizado nesse processo. Estou dizendo coisas que eu tenho conhecimento hoje. Do dia a dia. Porque a gente tem conhecimento, porque nós nunca saímos desta luta. Tá. Né? Mas fazer, por exemplo, a sugestão de um concurso seria uma forma ou não? Não sei, eu acho que dentro da legislação não fala isso. Mas eu acho que a alternativa... Pode ser uma alternativa viável, né? Por exemplo, eu encontrei com o procurador da Bahia, o Vanderlino, que ajudou a confeccionar o ECA. Né? E ele dizia o seguinte, que estava muito chateado com esse processo. Né? Achava que esse processo estava virando um processo muito ruim. Né? Eu encontrei uma vez com a Marlene Zola. Marlene Bueno Zola foi presidente da Fundação Criança tal, e a mesma me colocou a mesma situação. Né? Por exemplo, eu converso muito com o Ariel, né? Ele tem uma visão... Aliás, um abraço, doutor Ariel. Essa visão de escolha democrática tal, né? Que é importante. É importante isso porque difunde o ECA também. Sim. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Isso não pode virar carreira. Né? O conselheiro tutelar, porque agora também, não é uma inclusive, carreira. teve uma mudança muito significativa. Tem falando limite sobre carreira. Tinha limite. Esse ano agora vai ter recondução ilimitada. Mas só pode ser reeleito várias vezes. Eu faço uma crítica muito feroz a isso. E quem que derrubou isso? Por exemplo, o Congresso, a partir de uma PEC, não foi isso? Eu fui conselheiro 2 vezes. Fui o mais votado da cidade nas 2 vezes. Eu nunca quis ser reconduzido. Porque minha profissão não é de conselheiro tutelar. Eu sou professor. Eu fui conselheiro tutelar por um período, fiz aquilo que tinha que fazer e voltei para a minha função de professor. Perfeito. Né? Mas nós não temos muitos exemplos desses. Viu? Tem gente que acaba utilizando isso de trampolim. Essa PEC, na verdade, cria uma situação que, na verdade, está em desconformidade com a própria concepção do ECA. Esse negócio de falar, pode-se ir se reelegendo, aí nós vamos criar um processo perigoso. Muito perigoso. Sim, eu acho que o caminho é esse. Nós fortalecemos esse controle social. Né, dentro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, ter entidades que indiquem representantes combativos, que lutem na área da infância, que fiscalizem os conselheiros tutelares, para não ter esses desvios na função conselheira tutelar. A gente fortalecer isso, né? Infelizmente, a gente está sofrendo um esvaziamento, né? Porque, enfim, seria tema de uma outra discussão, porque a gente também precisa mudar os modelos de conselhos, na minha opinião, professor Leandro, toda a equipe aqui. Eu acho que nós precisamos mudar esse modelo até para trazer o jovem para mais perto, né? Trazer o jovem para a discussão. Por que o jovem hoje está longe da discussão da infância e da juventude? Ele não é protagonista. Né? Precisa ser protagonista. Então nós precisamos fortalecer a discussão de como é esse processo eleitoral. Não é simplesmente irem votar num conselheiro tutelar. E a gente estava nesse curso, eu falei para as pessoas, falei assim, se um conselheiro pedir o seu voto, primeiro pergunte para ele o que é ser conselheiro tutelar. O conselho tutelar não pode ser um órgão cartorial. Sim. Ele não pode ser um cartório, onde a mãe chega lá e fala, eu não consegui a vaga do meu filho na creche. E aí o conselheiro vai fazer lá vai requisitar a vaga. Só isso não garante a vaga. Se o conselho tutelar, que é um órgão colegiado, ele não pode agir individualmente só, inclusive em questões, né? Não tiver capacidade de apontar a necessidade de políticas públicas para os gestores, ele perde a sua função maior de concepção, de políticas que é públicas, de defesa de direito. De políticas públicas. E como é que a gente constrói esses direitos? Através da garantia das políticas públicas. Carlos, vamos aproveitar que tem bastante participação dos internautas aqui. Vamos fazer um ping-pong aqui para passar por todo mundo. Estou aqui, pelo menos do que eu não tinha citado, começar pela Severina Sabrina. Está dando parabéns aqui ao Léo pelos esclarecimentos. O Antenor de Oliveira, parabéns pelo excelente trabalho em favor das crianças e adolescentes. Vai lá, Carlos. A Gilda Araújo debatendo aqui a questão do Palmeiro Mota em relação à questão da falta de informação que existe em relação ao ECA para a maioria das pessoas. O Márcio Canuto mandando um abraço aqui para o Leonardo. Quem mais aqui? A Isilda Leal Alves. Minha avó.
deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Então quando você mandar um abraço para a avó, já manda para a tia também, ó. Wanda Alves, oi Leonardo, a tia está assistindo, parabéns, beijos. Inclusive foi uma das pessoas que me incentivou muito, minha avó, para ser conselheiro tutelar. Ela sempre participou dos movimentos sociais, das discussões, desde pequeno sempre acompanhei ela, então eu não poderia, Leandro, de fazer essa ressalva aqui. Por favor. Mandar um beijo para ela. Quantos anos tem a avó? Minha avó tem 60 anos. Opa, nova, jovem, anos. Que legal. Um abraço. Só repete o nome da avó? Isilda Leal. Dona Isilda, um abraço, Dona Isilda. Minha tia também que está acompanhando. Isso, a Wanda, minha avó está sempre nas discussões da infância e da juventude, participando. Sempre quando tem algum debate, ela vai participar da semana do ECA. Isso é muito legal. Então, obrigado aí pela oportunidade. Não poderia deixar de registrar. O William Wada relatando aquilo lá, Carlos. Mais de 90% da população não conhece o ECA. Passamos por alguém, Carlos? A Cida Ferreira parabenizando aqui pelo debate. E eu acho que a gente está chegando no final, a gente até estourou o tempo, mas eu queria fazer a última pergunta. O Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar hoje, ele tem retaguarda do poder público para fazer o trabalho dele? Quando eu digo retaguarda do poder público, a gente sabe que em muitos momentos vai se debater com questões de falta de segurança e tudo mais para realizar o seu trabalho. Hoje o poder público dá esse resguardo para vocês, dá essa base para vocês terem fazer o trabalho direito como conselheiro tutelar? A gente encontra muita dificuldade. Primeiro, novamente nós vamos cair no mesmo assunto. As distorções da função de conselheiro tutelar. Então não adianta pegar e falar assim, vamos chamar o conselheiro tutelar para ele executar isso, isso, isso. Primeiro que o conselheiro tutelar não executa. Ele é um articulador de políticas públicas. Então o poder público ele tem que olhar e entender primeiro qual é a função do conselho tutelar. E entendendo que ele é um articulador de políticas públicas, ele é um fiscalizador na maioria dos momentos. Qual que é o suporte do poder público? Primeiro, o funcionamento do conselho tutelar precisa da administração pública local. Né? Quem mantém o conselho tutelar é a administração pública local que tem que dar condições mínimas para o trabalho ser feito. Né? Condições do local, do atendimento, do local que se resguarde o sigilo, o acompanhamento. Em Mauá a gente teve alguns avanços significativos que é importante a gente colocar. O antigo conselheiro ficava num local totalmente inadequado, sem sigilo. Durante muito tempo a gente fazia os atendimentos, a gente discutia numa sala um caso importante, o pessoal da recepção toda acabava ouvindo. Então a gente não tinha um espaço adequado, com sigilo, e agora a gente tem um espaço adequado, um espaço que a gente resguarde o sigilo. Precisa avançar mais? Nós precisamos avançar mais. A rede precisa entender o que é o conselho tutelar, nós estamos construindo isso. Mas muitas vezes falta muito apoio para o conselho tutelar. Não só a questão da cidade de Mauá, a questão do Brasil. Sim. Ano passado nós estávamos no Congresso dos Conselheiros Tutelares lá em Brasília, e a discussão principal é essa. Tem conselheiros tutelares que ficam de baixa escada. Né? Conselheiros tutelares em condições precárias, porque as autoridades... E conselheiro tutelar é autoridade, e muitas vezes não é reconhecido pelas autoridades, né, pelos governantes. A gente estava falando disso. Como que a gente consegue mudar a área da infância? Primeiro, os governantes entendendo o papel e entendendo que o conselho tutelar é uma autoridade também. Né? E muitas vezes a gente esbarra. E assim, condições, gente. Foram várias notas de repúdio que nós assinamos, conselheiros em péssimas condições, conselheiros em vários momentos, sendo cerceados, né, pedindo para fazer coisas que não são da função, né, não só do poder público, às vezes do sistema judiciário também. Né, a gente sofre pressões do sistema judiciário também, distorcendo o trabalho do conselho. Então falta muito, falta avançar. Eu acho que isso é claro para toda a sociedade. Conselho tutelar, o conselheiro não é office boy do juiz, mas também não pode ficar lá dentro do conselho como lá fosse um cartório, né, que você expede alguns papéis, né? Ele tem que tentar articular políticas públicas na sua área. O que há de problema hoje, e houve nesses 29 anos, porque quem cria o Conselho Tutelar é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um artigo lá que fala como tem que criado e fala também que quem vai manter são os municípios. Né? Por exemplo, a falta de infraestrutura dos conselhos tutelares. É claro, no Brasil inteiro isso. Não é só uma peculiaridade aqui do ABC, mas é o Brasil inteiro. E a falta de políticas públicas na área. Por exemplo, vou dar um exemplo, recâmbio. Antigamente, os conselhos tutelares faziam recâmbio, né, que é um serviço. Conselho tutelar não faz serviço.
não faz serviço, ele encaminha para aquele que tem que fazer o serviço. Né? Ele requisita esse trabalho. Então, falta isso e falta, por outro lado, uma difusão maior do Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma legislação que é uma legislação fundamental para a proteção da criança e do adolescente com a sociedade. Existe um abismo entre a sociedade e os conselhos tutelares, entre a sociedade e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um abismo ainda. Né? E aí, quando eu falo da sociedade como um todo, inclusive da educação. Né? Talvez fosse o caso da gente colocar lá na formação dos professores um artigo de que tivesse que estudar também, né, legislações como o Sistema Único de Assistência e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Seria importante ter esse recorte na formação dos professores também, porque os professores hoje lidam com uma situação que é complexa. O ser humano, né, ele não desassocia da sua casa, do lugar onde ele mora, das dificuldades que ele tem e vai para a escola, aonde a intenção a intencionalidade é colocada no sentido da aprendizagem. Né? Mas se a pessoa não está bem, né, se a criança não está bem, ela não aprende também. Né? Perfeito. Então, gente, infelizmente o relógio é implacável, por isso quero agradecer aqui Leonardo Alves de Castro, ele que é presidente conselheiro 2 do Conselho Tutelar da cidade de Mauá. Leonardo, mais uma vez, obrigado pela gentileza, fica à vontade para as considerações finais. Leandro, muito obrigado. Quero agradecer toda a equipe pela recepção, né, por ter aberto esse tema tão importante para a gente discutir com a sociedade. Para mim é um prazer falar sobre a função conselheira. Eu acho que a gente tem que se apropriar de espaços como esse. Né, toda vez que a gente fala assim, olha, vamos debater sobre o conselho, sobre o ECA, por exemplo, segunda-feira nós vamos estar com um grupo de estudantes lá na São Judas, de Jabaquara. E a gente participar, né, essa questão, para finalizar, que o professor colocou, é muito importante. Né? O conselheiro não pode ficar fechado lá dentro da sede do Conselho Tutelar e só requisitar, solicitar. Ele tem que articular, ele tem que ir para as ruas, ele tem que participar dos debates, ele tem que falar da função conselheiro. A gente só consegue mudar essa questão cultural se a gente debater, se a gente participar. Então eu quero agradecer ao Repórter Diário pela oportunidade, agradecer a recepção que nós tivemos aqui. A gente está à disposição, né, para tratar do assunto, para discutir, para aprender. Sempre para a gente é muito importante. Faz parte da nossa função conselheiro, sempre está aberto para as discussões, para os debates, e para a gente é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado, professor, pelo ensinamento, pelo debate. Né? Eu fiquei bastante feliz em conhecê-lo e saber da sua luta na causa da infância e da juventude. A Rita que está acompanhando aqui, muito obrigado, e a todos que abriram essa oportunidade. Leonardo. Vai voltar aqui outras vezes também. Sérgio Linhares Ora, da mesma forma, foi conselheiro tutelar 2 gestões em São Bernardo do Campo, professor da rede estadual, militante, ativista aí na área do dia a dia do ECA. Obrigado também mais uma vez pela gentileza, vontade para as considerações finais. Sérgio. Eu que agradeço o espaço que o Repórter Diário abriu. Assim, um abraço, Leandro, sabe da estima que eu tenho por você. Um abraço, Carlos, a todos da equipe técnica. Leonardo, leve um abraço lá aos conselheiros e conselheiras de Mauá. Eu sei que essa luta é uma luta difícil. Estar no Conselho Tutelar, às vezes, nos tira o sono, muitas vezes, sabe? Verdade. A gente faz o atendimento e volta para casa numa situação nem sempre razoável, né? Por conta dos dilemas humanos e dos problemas familiares que a gente enfrenta. Então, queria deixar aqui um abraço a todos os conselheiros e conselheiras, né, desejar que a gente construa, de fato, uma interatividade com a sociedade para que ela possa compreender o ECA como ele é, sem essa questão do senso comum e sem estigmatismo que vem sendo colocado através dos tempos. Então, eu, como sou da educação, queria encerrar com uma frase do meu querido patrono da educação brasileira, o companheiro Paulo Freire, que diz: se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A gente vai continuar com essa utopia de mudar a sociedade através de uma legislação tão importante como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a educação. Obrigado, Legal. Viu?